restabelecido. Meu querido amigo Francis Teixeira, conta os detalhes então desse julgamento. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wellington, bom dia a toda a equipe do Honda. E o julgamento iniciou agora às 9 da manhã, segue até o meio-dia, essa primeira etapa, porque durante a tarde também tem uma nova etapa de 14 até às 19 horas. E Jair Bolsonaro e outros 7 réus podem ser condenados. Em relação especificamente ao caso de Jair Bolsonaro, Wellington, o ex-presidente pode ser condenado a até 43 anos de prisão, porque ele é acusado ali de 5 crimes. Então a gente tem ainda, no momento, a leitura por parte do ministro Alexandre de Moraes do relatório, e aí na sequência a defesa. Esse já é o momento. O Alexandre de Moraes terminou de ler o relatório, apresentando ali minuciosamente essa ação penal, e agora a defesa dos réus começa a se manifestar. Cada defesa tem 1 hora para a manifestação. A primeira defesa a se apresentar é a do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o responsável, inclusive, por auxiliar nessa investigação com a delação premiada. E depois as demais defesas se apresentam por ordem alfabética. Então o próximo tende a ser a defesa de Alexandre Ramagem. Lembrando que dos réus que estão sendo julgados, apenas o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira está presente no julgamento. Os demais até o momento não compareceram. Jair Bolsonaro mesmo disse que não vai comparecer, só que o resultado desse julgamento, Wellington, não sai hoje. Eu vi inclusive aí nas manifestações dos telespectadores do Honda uma grande apreensão em relação ao resultado, mas o resultado sai apenas no dia 12 de setembro, uma sexta-feira, passando essa sexta na outra, e provavelmente apenas às 19 horas. Então aí teremos o resultado de se Jair Bolsonaro será ou não condenado, mas o fato, Wellington, é que já há muitas apostas em relação a esse julgamento, e a tendência é que sejam 4 votos pela condenação de Jair Bolsonaro e 1 voto pela absolvição, que seria do ministro Luiz Fux. Pode haver anulação da delação premiada do Mauro? Como é que está essa situação, Mauro Cid? Olha, Wellington, a defesa de Jair Bolsonaro e de outros réus já entraram com uma série de pedidos para que essa delação fosse anulada. No entanto, a decisão é pela validade da delação de Mauro Cid, então não será anulada, por mais que essa tentativa ocorreu com muita força, até mesmo para protelar o processo, porque esse pedido ali, eu creio que os advogados sabiam que a delação não seria anulada, mas eles queriam estender esse julgamento para o ano que vem, que é ano eleitoral, mas o STF vem mantendo ali o cronograma inicial. Então, por mais que haja um pedido de vista, inclusive, porque há essa possibilidade do ministro Fux pedir vistas, mesmo que haja esse pedido de vistas, esse julgamento será concluído ainda em 2025, mas creio eu que o ministro não pedirá vistas, não, e dia 12 de setembro nós já saberemos o resultado desse julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus. E só uma última informação, Hélio. A bancada de oposição ao presidente Lula, a bancada alinhada a Jair Bolsonaro, prometeu reforçar a pressão pelo projeto de anistia com as cúpulas do Congresso. Ou seja, o presidente Hugo Mota, da Câmara, e do Senado, Davi Alcolumbre, eles serão ainda mais pressionados a pautar a anistia que beneficia Jair Bolsonaro e os outros condenados pela trama golpista. Ô Francis, houve uma tentativa de tirar o julgamento do mérito da esfera do STF, mas não conseguiram, não é isso? Não conseguiram, Wellington. Há um movimento lá no Congresso Nacional para, inclusive, modificar a questão do julgamento de políticos, de parlamentares, ex-presidentes, mas isso ainda não prosperou. E, inclusive, nas últimas semanas, houve ali um movimento de esvaziamento dessa pauta. Então, a priori, esse julgamento sim continua no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, caso Jair Bolsonaro seja condenado, a defesa de Bolsonaro pode entrar com embargos de declaração, pode questionar o STF,
ainda há ali recursos a serem apresentados para protelar o cumprimento da pena. No entanto, caso ele seja condenado e a previsão é que essa pena seja acima de 17 anos, uma outra frente ali da defesa já deve apresentar um pedido para o cumprimento de uma prisão domiciliar, tendo em vista o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia complexa e segue ali apresentando sintomas decorrentes ainda de sequelas da facada que ele sofreu durante a campanha presidencial de 2018, ali. E o posicionamento do relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele continua firme, então, querendo ir até o fim com cada uma das situações, não é isso, França? Justamente o Moraes, Wellington, ele disse que não vai aceitar nenhuma interferência externa, fazendo uma clara alusão ao movimento do governo Trump de tentar interferir no julgamento de Jair Bolsonaro. Ademais, o Moraes ainda disse que a pacificação não passa pela omissão, ou seja, ele defende que a Constituição seja cumprida e que Jair Bolsonaro e os demais réus, caso sejam condenados, eles cumpram as penas estabelecidas na nossa Constituição para esses crimes que eles são acusados, dentre os quais a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ali. Tá bom, França, vamos acompanhar com calma, porque hoje é só o primeiro dia, vai até o dia 12 de setembro, até lá ainda muita coisa vai acontecer e a gente vai estar repassando aqui os detalhes. Você acompanha pelo Meio News, com riqueza de detalhes, cada uma das situações. Tem imagens aí da TV Justiça? Coloca aí nesse momento o início desse julgamento para você chegando agora do STF, que começa a julgar hoje o que eles chamam de a trama golpista, né? E aí, claro que o Brasil inteiro para acompanhar, porque isso tem a ver também com a situação jurídica e política, né, do nosso país, que imagina como é que fica, isso mexe com o mercado financeiro, isso mexe com tudo, não pense que é só um julgamento, não pense que é qualquer coisa não, isso influencia demais, até mesmo na maneira como o mundo vai nos enxergar, a partir do que vai acontecer com esse julgamento, tá? Então, espero muita sabedoria desses homens de toga, aí de cada um desses homens do Supremo Tribunal Federal, é isso que a gente espera, que a soberania nacional não seja afetada, não seja atingida, é sempre isso que a gente quer, né? Que interesses pessoais não venham além do interesse comum, né? Que é o interesse do povo brasileiro, que é o respeito ao povo brasileiro. É isso que a gente espera. Tá aí, obrigado, Francis Teixeira, obrigado à nossa equipe de jornalismo.